Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 96ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos, senhora presidente, colega vereadora Mônica, colega vereadores, boa noite, público presente, boa noite. Ata da 95ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 9 de março de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 9 dias do mês de março do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Servaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Geidson Rampinelli Leco, José Gomes do Santo, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura da matéria constante no pequeno expediente. O vereador Lúcio Zanol apresentou requerimento solicitando informações ao secretário de Obras, que, colocado em discussão e votação, foi aprovado. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Ervaldo Santana Almeida, Lúcio Zanol, Fábio Machado e Carlos Alberto Loureiro Vieira. Na fase da liderança, o vereador líder Romildo Broeto fez uso da palavra. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação da pauta. O projeto de lei número 003/2015, projeto de decreto legislativo 003/2015 e projeto de resolução de número 001 de 2015, todos de autoria do Poder Legislativo em apresentação plenária, foram encaminhadas às comissões. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 080 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas número 001, 002 e 003 de 2015, as quais receberam parecer em plenário com os respectivos pareceres. Em segundo turno, foram aprovados o projeto de lei número 002 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 079 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas número 001, 003 de 2015 e a emenda de redação número 002 de 2015. Projeto de lei 057 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com a emenda supressiva número 001 de 2015 e a emenda modificativa número 002 de 2015, com respectivos pareceres, e o veto à emenda modificativa número 64 de 2014, ao projeto de lei número 059 de 2014. Foi aprovado com 17 votos sim. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Romildo Broeto e Lúcio Zanol. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos. A senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que, após lida, segue aprovada. Segue assinada. Coloca a ata em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Brasília, 24 de fevereiro de 2015. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, valor total R$ 748.000
R$122,69. Só isso, senhora presidenta. Senhora presidenta, eu submeto ao plenário desta Casa 3 requerimentos de informação, um convocatório e 2 serão destinados à presidência da Casa. O primeiro requerimento, considerando o artigo 107, parágrafo 1º, 2º e 3º da Resolução 492 de 90, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que solicite ao chefe do Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, inciso 22, com as advertências do 53, incisos 1 e 2, ambos da Lei Orgânica, as informações sobre os empreendimentos realizados a partir de 2009, incluindo os previstos para o ano de 16 e 17, informando ainda se existe condicionante para a instalação do empreendimento, qual o tipo de condicionante, o responsável pela execução, valor e demais dados, conforme tabela detalhada em anexo ao presente requerimento. A tabela, senhora presidente e demais vereadores, traz os seguintes itens: qual o empreendimento, qual a condicionante, que tipo de condicionante, serviço, obra ou compensação, quem é o responsável pela execução da condicionante, valor previsto para a execução da condicionante, quando foi assinado o acordo de cumprimento da condicionante, data prevista para início da execução, data prevista para o término da execução, data real do início da execução, data real do término da execução e o status, informar andamento, percentual de executada a obra, enfim. E também justificativa, se informar o prazo previsto para o término da condicionante, se não tem o prazo, enfim, que preste necessárias informações com relação a esse requerimento das condicionantes. Em discussão, o pedido do requerimento do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O segundo requerimento, senhor presidente, na mesma fundamentação com os artigos, requerer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido do 55, 22, com as advertências do 53, 1 e 2, informações sobre os convênios e contratos de repasse em vigor, celebrados pelo município, com entes públicos ou privados, conforme tabela detalhada e anexo ao presente requerimento. Excetua, senhor presidente, do pedido dos convênios celebrados a nível municipal para repasse das subvenções previstas no orçamento de 2015. A tabela traz os seguintes pedidos: objeto do convênio, qual o objeto, se é obra, serviço ou outros. Fonte do convênio, informar a fonte do convênio, unidade pagadora, exemplo, governo federal, funcidades, via caixa. Valor total da obra, valor do convênio, valor da contrapartida, data da celebração do convênio, informar os convênios que foram celebrados que estão em andamento. Prazo de execução, prazo para a conclusão do convênio, aí tem aqui a data de início e data de término, esse é o previsto. O real é a data de início e data de término. E o status, informar se já está em andamento, se é proposto ou se já foi concluído. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Terceiro, senhora presidente, solicitar que preste informações sobre todas as obras citadas na tabela em anexo. Essas obras aqui são aquelas relacionadas ao orçamento do cidadão, do ano de 14 e o ano 15, que esta Casa já aprovou aquela norma, estabelecendo os valores de 5 milhões para cada exercício. Então, eu peço informação, todas as obras citadas na tabela em anexo, valor, fonte de recurso, início ou início previsto, término ou término previsto, status, justificativa quanto ao status da obra. E segue a tabela com todas as obras que foram licitadas no orçamento do cidadão. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Quarto requerimento é convocatório, considerando o artigo 22, 20, combinado com o artigo 23, caput da Lei Orgânica Municipal, vimos respeitosamente requerer a Vossa Excelência que convoque o senhor secretário municipal de Desenvolvimento Econômico para comparecer a esta Casa Legislativa com o intuito de prestar informações acerca do cumprimento das condicionantes celebradas com o estaleiro Jurong Aracruz. Esse requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, foi em razão da reunião que tivemos hoje à tarde com o secretário de Meio Ambiente e o diretor do SAI. E nós discutimos assuntos aqui de recurso hídrico, então ficou dito, né, pelos secretários envolvidos no encontro de hoje, que nós temos os problemas de não cumprimento da condicionante Jurong. Então, nós precisamos saber quais são as ações efetivas que o Executivo adotou para fiscalizar as condicionantes estabelecidas e celebradas com o estaleiro Jurong. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Os dois últimos, senhora presidente, com relação ao submeto à Vossa Excelência, considerando o caput do artigo 47 do regimento interno, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência que designe comissão de vereadores para acompanhamento das ações desenvolvidas pelo procedimento de manifestação de interesse, PMI, relacionado ao SAI, no município de Aracruz. Também esse pedido aqui que eu submeto a Vossa Excelência,
com relação ao que foi dito, né, da possibilidade de extinção da autarquia ou mesmo uma nova concessão. Então, gostaria que Vossa Excelência designasse vereadores dessa casa para acompanhar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro daquela autarquia, para que a sociedade seja representada e chegue a essa casa informações necessárias para o acompanhamento do que está sendo elaborado e discutido. Esse requerimento é a mesa diretora. E o outro, senhora presidente, é também com fundamento no artigo 47 do regimento interno, requer a Vossa Excelência que designe comissão de vereadores para acompanhamento das ações desenvolvidas pelo Executivo Municipal no que concerne a regularização da situação jurídica do bairro Clemente II, no município de Aracruz. Também em razão do encontro da data de hoje, com os representantes do Clemente II, né, vulgarmente conhecido como Portelinha, para saber como é que está a situação jurídica e social daquelas ações que existe até um processo em curso na Justiça de Aracruz. Então, nós precisamos que essa casa designe uma comissão para acompanhar e dizer à sociedade lá, representada por Portelinha, o que está acontecendo, o que está sendo feito para regularizar a situação deles. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, eu gostaria de realizar 2 pedidos de requerimento também. Boa noite ao público presente, demais vereadores. Considerando o artigo 107, parágrafo 1º, 2º e 3º da resolução número 492/90, combinado com o artigo 23, inciso, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de Aracruz, requeiro cópia dos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Aracruz à Fundação Hospital Maternidade São Camilo, no período de 1º de janeiro de 2014 até a presente data. Esse é o primeiro requerimento. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. E considerando os artigos da Constituição da República Federativa, solicito cópia das prestações da conta mensal referente aos repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Aracruz à Fundação Hospital Maternidade São Camilo, no período do início da implantação do Instituto Solidário até a presente data. O requerimento para a Prefeitura foi o primeiro, e agora o requerimento solicitando informações do hospital ao Instituto Solidário. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Obrigado, presidente. Passamos ao grande expediente. O grande expediente de 60 minutos para os vereadores inscritos em livre próprio. Com a palavra, o vereador Renato, por 60 minutos. Senhora Presidenta, vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite a todos e àqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Que me traz hoje aqui à tribuna. Em primeiro lugar, quero parabenizar a equipe que fez o leilão comunitário ontem em prol do Hospital Maternidade São Camilo, onde ali estavam Hétero Cavalieri, Celi Cabral, Elizerino Jacomim, senhor Benedito Cavalieri, seu João Selvati, o pai do Tico, meu assessor, o Ailme, Tonon, Luiz da Estel, Dirceu Cavalieri e outros. Então, o leilão foi um sucesso, teve um almoço também antes muito decente, muito organizado e temos esperança que com essas atitudes aí das pessoas se organizando aí, há dificuldade no hospital, mas tem gente mostrando interesse e isso traz motivo de alegria. Por esse motivo, começo aqui hoje com essa fala de reconhecimento aí e parabenizando a todos que participaram direto e indiretamente desse evento. Segundo ponto, quero dizer, como disse, que
no início de 2013, aí fizemos, Câmara toda, diversos vereadores, companheiros, fizemos muitas indicações e no primeiro ano, como dizem, às vezes a indicação traz coisa a mais, às vezes fala uma, faz uma coisa, a outra fica pendente, mas aqui tem um motivo para comemorar algumas indicações. Há uma das primeiras que eu fiz, solicitando a abertura ali daquela rua da aba, estacionamento da aba, ligando com o bairro dos servidores, conjunto dos funcionários ali. E na indicação pedi a abertura da rua e iluminação, do Limão até o bairro Guanabara e aquele ponto ali da aba. E tem outra indicação também, que pedia iluminação na escadaria do Limão, e umas 3 ruas do bairro São Camilo, onde estava pendente, pessoas pagando. Primeiro, voltar um pouco atrás, tem 27 anos que eu moro em Vila Rica, e esse pessoal da escadaria do Limão não tinha iluminação. E os do São Camilo também nessas ruas. Aí veio um momento que passou a ser cobrada a taxa de iluminação. As pessoas continuavam sem iluminação, continuaram por um bom período. E o conjunto do funcionário também não está diferente, mas é um conjunto mais novo, aí a gente entende que aconteceu dentro do prazo até. Agora, com relação ao Limão e o São Camilo, era até uma injustiça ali. Muitos e muitos anos que o pessoal solicitando, e passou várias administrações e não aconteceu. E nesse período agora, esse mês de fevereiro, foi instalada a iluminação para aquelas pessoas que necessitavam. Motivo de comemoração, coisa simples, mas que beneficiou as pessoas bastante. Também comunico aqui que em fevereiro também enviei um ofício à empresa Excelsa sobre aquela rede de iluminação pública em frente à empresa CBC em Vila do Riacho, 2 postes praticamente quase correndo risco de cair e colocando em risco ali os usuários e as empresas ali, prejuízo e até acidentes fatais com vidas. Então, faço esse reconhecimento e deixo esse pedido aqui em relação à iluminação pública. Quero também falar de outra indicação também, logo do início do mandato. Foi que eu pedia reparos, ponte de Santa Maria. Naquele momento eu pedi o reparo, e era uma coisa simples, acabou demorando um período e chegou um ponto que ficou uma coisa desconfortável, chegou até ponto de desinterditar a estrada, a população abria, porque a ponte, na verdade, ela precisava só de uns reparos, de uma haste na lateral, onde houve erosão, e uma viga que estava correndo risco de desprender da base. A base da ponte não tinha dificuldade nenhuma. Então, houve muitas conversas, mas chegou-se à conclusão que realmente não dava para ser feito. E eu estou vendo aqui o Jacimar, secretário, em nome da secretaria, vou fazer o requerimento, que ele é um coordenador do serviço, está aqui presente, não deixarei de mencionar, funcionário dedicado, aplicado, junto com os outros meninos, a equipe. Também quero mencionar aqui o nome do secretário, que chegamos à conclusão que poderia ser feito e com um mês se fez o serviço. Aí a minha assessora está mostrando umas fotos aí do início, quando estava a indicação, quando começou, o meio do serviço e término. Ela está passando, mostrando aí para o público. Então, dessa forma, a gente se sente tranquilo, a pressão popular diminui, é bom para todos. Tem mais uma ponte ali também, que foi feita pela Secretaria de Agricultura, em Santa Maria, que era só repara a parte de madeira, foi feito também. Na verdade, foram feitas reformadas duas de madeira e mais essa de concreto, que era mais comprometida. Tem uma
na terra da nossa presidente aqui, que é em Mucuratá, Santa Rosa, também foi feito pela equipe Jacimar e equipe, Secretaria de Agricultura. Então, na verdade, a prefeitura tem elementos que tocam o serviço, basta ajustar as coisas, botar a pessoa certa no lugar certo que funciona. Então, quero parabenizar a todos que se empenharam aí nesse trabalho e, graças a Deus, as pontes ficaram praticamente novas. Agora, vamos para o quinto ponto. Quero fazer no ano passado também foi feita uma indicação, mas naquela indicação eu pedi uma reforma na ponte de Vila para assentamento, para Jacupemba, onde atende a comunidade de assentamento e Brejo Grande. Na época, a Secretaria de Agricultura atendeu a reforma, mas como ali é uma situação que passa muitos veículos de carga, transporte pesado, e ela chegou a um momento que ali, eu vou ser franco com a mente, ali não há necessidade de reforma, ali há necessidade de uma nova ponte. Ali sim, quem for lá vai entender que precisa de uma nova ponte, porque a ponte está em situações bem críticas mesmo, não há mais coisa. A ponte afundou na lama do rio Ribeirão ali, e não há mais necessidade não tem como mais reformar aquilo não. Há necessidade de um trabalho grande ali, interditar, pedir paciência às comunidades e fazer uma nova ponte ali, que uma estrada, se não for está entre as mais movimentadas do município, se não for uma das primeiras, se não for a primeira, está em segunda, ou vice-versa, que a de Santa Rosa também tem uma grande movimentação. Então, eu quero deixar essa indicação nova, uma nova indicação para essa ponte, e também, como diz, estive na ponte de Guaraná, no centro ali, há uma necessidade de um reparo urgente na cabeceira, mas é um serviço também mais dificultoso, e, como estão sabendo, temos uma sequência de serviço grande, temos que se organizar, estamos no 3º ano de legislatura, de mandato, então nós precisamos ir vendo o que é a necessidade principal, às vezes deixar aquelas coisas secundárias, menos importantes, e partir para esse serviço que atende o coletivo em geral. Então, eu deixo aqui essa fala nessa noite e esperamos que conseguimos êxito nesse ano de 2015 aí, para mais coisas acontecerem em relação a essa parte que eu mencionei e de mais outras coisas. Vossa Excelência concede uma parte, por gentileza, vereador? Sim. O minha parte é no intuito de parabenizá-lo mais uma vez pela manifestação, e a gente sabe muito bem como Vossa Excelência é um vereador atuante. E eu queria fazer também um comentário com relação a Santa Maria. Estive também naquela comunidade, até conversei com Vossa Excelência, e também com o secretário de Agricultura, que ficava assim, era um absurdo aquela ponte ficar daquele jeito e chegar a interditar. E me lembro muito bem que naquela comunidade, quando nós lá chegamos, um dos moradores falava assim: mas vereador, o secretário esteve aqui, ele quer construir uma nova ponte. Quer dizer, hoje a gente vê a realidade, né, que não precisava construir nova ponte, é só aumentar a cabeceira ali, a base de sustentação daquelas planchões de concreto ali. Então, quer dizer, é o que Vossa Excelência fala, é o que a gente tem dito aqui. Tem que ter comprometimento e responsabilidade, nada mais do que isso. Sabíamos muito bem que o serviço não era de uma magnitude, podia ser feito de outra forma e com o tempo muito mais rápido. Então, levamos quase um ano com aquela ponte ali, trazendo prejuízo para a comunidade e risco, que é o mais grave, né? Semana passada, na sessão anterior, nós discutimos muito aqui com relação à comunidade lá daquela região indígena, né? Dos problemas que causam ali, né? A ausência de um quebra-mola, iluminação pública. Então, essas ações a gente tem que cobrar efetivamente para que o poder público cumpra o que está no seu papel, né, constitucional. E nós aqui, o nosso papel fiscalizador. Então, minha fala é com o intuito de parabenizá-lo mais uma vez e dizer da admiração e respeito que eu tenho para o senhor, e sei como o senhor é atuante na sua comunidade, e, aliás, como todo o município de Aracruz. Obrigado. Vereador, você me permite uma parte, vereador? Sim, fica à vontade. Gostaria de aproveitar também a oportunidade, estar aqui agradecendo a presença do Roninho, da comunidade, né, Roninho da comunidade ali do Vila Nova. Ele praticamente há um ano atrás nos solicitou 2 quebra-molas próximo à escola. E também nós fizemos esse pedido, essa indicação,
e até agora também nós não tivemos, né, resposta desse quebra-mola. Eu sou praticamente contra, né, até a aquisição assim a construção de quebra-molas. Eu acho que quando a gente começa a pedir muito quebra-mola, nós estamos atrasando um pouco a nossa cultura. Diversos estados do sul do país, para quem já conhece o sul do país, pode observar que existem muito poucos quebra-molas. Quebra-molas somente escola, e que foi o pedido do Roninho, juntamente com algumas pessoas daquela comunidade. Então, nós fizemos esse pedido porque era próximo à escola e nós fizemos essa solicitação. Obrigado, vereador. Ok. E por hoje, a minha fala se encerra por aqui. Agradeço a todos que me ouviram com atenção. Muito obrigado e boa noite a todos. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem apartes. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho, líder do PRP. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, líder do PMDB. Dispensado. Com a palavra, o vereador Liel da Silva Rodrigues, líder do PP. Dispensado. Com a palavra, o vereador Genilson Rapinelli Leco, líder do SDD. Dispensado. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. 96ª sessão ordinária, 16 de março de 2015. Adeir Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Presente. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênice Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Presente. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Cosa. Presente 17. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei 003/2015, que dispõe sobre a gratificação de risco aos servidores públicos do cargo de fiscal de postura. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Segunda proposição, projeto de lei 004/2015, que dispõe sobre o programa de uso racional de água no município de Aracruz. Autor, vereador Fábio Neto da Silva, quórum maioria simples. Terceira proposição, projeto de lei 005/2015, que dispõe sobre a proibição das concessionárias ou permissionárias que integram o sistema de transporte coletivo de Aracruz de cobrarem seguro dos passageiros. Autor, vereador Fábio Neto, quórum maioria simples. Quarta proposição, projeto de lei 006/2015, que dispõe sobre o programa de incentivo ao uso de energia solar nas edificações do município de Aracruz. Autor, vereador Fábio Neto da Silva, quórum maioria simples. Projeto de decreto, quinta proposição, projeto de decreto legislativo 004/2015, que concede título de cidadão aracruzense. Autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, quórum 2/3. Votação secreta. Sexta proposição, projeto de decreto legislativo 005/2015, que concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses. Autor, Paulo Sérgio da Silva Neres. Votação 2/3. Votação secreta. Votação em primeiro turno. Sétima proposição, projeto de lei 062/2014, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, Fundec, do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Oitava proposição, projeto de lei 001/2015, que dá nova redação ao artigo 27, do caput da lei do número 3.751, de 3/12/2013. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum maioria simples. Nona proposição, projeto de lei 002/2015, que institui a campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues, quórum maioria simples. Votação em segundo turno. Décima proposição, projeto de lei 080/2014,
que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bens imóveis públicos com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Autor, Poder Executivo, quórum, maioria simples. Pela ordem. Senhora presidente, gostaria de pedir permissão para inclusão em pauta, apresentação em plenário de alguns projetos. Pode. Concedido. Obrigado. Projeto de lei número 007/2015 do Poder Executivo, que autoriza o repasse de valores para a Associação de Moradores de Guaraná. Projeto de lei número 008/2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial e autorização de repasse de recurso para apoiar financeiramente a instituição filantrópica e dar outras providências. E, por último, o veto ao projeto de lei número 056 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Razões do veto ao projeto de lei número 056 de 2014, dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochilas ou similares no âmbito do município de Aracruz. Só isso, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vou pedir também a inclusão do projeto, apresentação em plenário, do projeto 009/2015 do Poder Executivo, autoriza o repasse de valores para a JASCOM, Jovem Amigo a Serviço da Comunidade. Só para confirmar, então, foi pedida a inclusão dos projetos 007, 008, 009 e o veto 056. Isto? Positivo. Senhora presidente, só informação, os 3 projetos de autoria do Executivo não têm caráter de urgência não, né? Não. Não, vereador. Oi. O 009 tem, o vereador. Que é o repasse, né? Repasse. Para JASCOM. JASCOM. Em discussão os pedidos dos vereadores. Presidente, eu quero me pronunciar contra, já antecipadamente, ao veto do prefeito. Não foi procurado, a Procuradoria do Executivo não solicitou, teve 15 dias para poder discutir o assunto. Eu tenho subsídios suficientes de outras câmaras, de outros estados, já assunto estudado, de pareceres positivos perante esse peso das mochilas dos alunos a ser transportado. Eu sou contra, já antecipadamente, ao veto do prefeito. A discussão, vereador, no momento, é inclusão em pauta, tá? Você vai votar também contra a inclusão Mesmo em assim, pauta? eu vou votar contra. Tá. Então, continue em discussão. Vereador, e aproveito também, eu convido os colegas, porque essa votação da aprovação, ela teve um êxito muito grande nas ruas. Então eu peço carinhosamente aos vereadores que possam votar contra a apresentação em pauta do veto, porque já que aprovamos por unanimidade aqui nessa Casa Legislativa, inclusive com pareceres da comissão e também com parecer da Procuradoria do Legislativo. Pela ordem. Senhora presidente, colega Alexandre, eu sugeria que a presidente colocasse em votação os outros, né, e o projeto cujo trato é de autoria do vereador Alexandre, se for de consenso de todos os colegas, que antes que entre em votação, que a gente, se a presidente puder suspender a sessão por 5 minutos. Senhora presidente, uma sugestão. É que Vossa Excelência coloque em votação em bloco os 3 novos projetos do Executivo, excluindo o veto ao projeto de autoria do Alexandre de Manhães. Então, podemos votar, né, a apreciação agora de inclusão, né, isso da pauta, os 3 em bloco, que eu acho que não há dificuldade nenhuma, até mesmo perguntei com relação se era caráter de urgência ou não, porque achei que fosse um outro projeto que nós discutimos hoje à tarde nas comissões, mas eu sugiro que possamos votar em bloco os 3 e deixaríamos o veto do Executivo ao projeto Alexandre Manhães. Deixo aqui também externado, senhor presidente, que é regimental. Quanto ao mérito, vereador Alexandre, eu entendo muito bem a resignação de Vossa Excelência com relação ao veto, até porque foi um acordo celebrado e discutido, enfim.
com toda a casa, com o executivo, eu tenho certeza. Então, eu entendo que é regimental, tem que ser apresentado, e nós, nas comissões, depois serão submetidos, e nós vamos votar um mérito aqui depois. Eu acho que Vossa Excelência poderia também indicar, já para aprovação do projeto ser incluído em pauta, e aí sim, nós vamos discutir a matéria, né, nas próximas reuniões do mérito, onde nós vamos discutir aqui e apresentar nossas razões. Também penso que eu posso acompanhar efetivamente o voto de Vossa Excelência, em relação ao mérito. Pela ordem. Sendo assim, presidente, retiro o meu pedido. Senhora presidente, só complementando, porque perguntaram ao vereador Romildo e ele disse que não, o projeto de repasse de verba para a Associação de Moradores de Guaraná, acredito que seja para o Teatro Sacro. Nós temos 2 sessões ordinárias, mais 2 sessões ordinárias antes da realização do teatro. Então, se ele tramitar sem sessão extraordinária, ou sem ser em regime de urgência, pode ser que não dê tempo de fazer o repasse para o teatro. Então, só ficar atento às comissões, né, ou que seja em regime de urgência, porque só tem mais 2 sessões ordinárias antes do Teatro Sacro. Até mesmo porque, senhora presidente, pode antecipar, sim, as discussões dentro das comissões com os devidos pareceres, porque fica aqui a sugestão de, em último caso, fazer uma sessão extraordinária ainda esta semana e votar já em segundo turno, na sessão ordinária da segunda que vem. Os repasses para as comunidades. Pela ordem, presidente. Ou também, se todos analisarem bem, se pode apresentar hoje esses 2 projetos e votar em primeiro turno ainda hoje. Se todo mundo estiver de acordo, acho que isso não influencia em nada. Há uma necessidade, vereador Beto, de verificar se os documentos do ano passado, da FES do ano passado, elas acompanham, né, justamente o novo projeto. Né? Mas aí nós teríamos o segundo turno para analisar esses documentos. Se for o caso, eu digo assim. Mas dá tempo, vereador. Dá tempo. Eu entendo sua preocupação, mas acho que dá tempo, sim. E agora só fica aqui o registro da sensatez do nobre colega Romildo Broeto de retirar, sim, aquele projeto do veto, porque, vou falar por mim, um sentimento causou-me de fato estranheza de um vereador do bloco do governo, de sustentação ao governo, não ter sido consultado em relação ao veto de um projeto dele. Só me causou estranheza. Parabéns pela retirada do... eu gostaria de colocar em votação o pedido da inclusão de pauta do projeto 007, 008 e 009. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em relação ao veto, eu gostaria de pedir aos demais presidente, que botar a minha opinião, porque o projeto, quando ele é protocolado nessa casa, o veto, ele passa a ter 30 dias de prazo. Então, é muito interessante, já que ele está nessa casa, que ele seja apresentado em pauta, vereador. Incluído em pauta o quanto antes, porque você acaba perdendo tempo, ganhando tempo nas discussões. Se ele não for colocado hoje em apresentação em plenário, você já sai perdendo perante os 30 dias. Então, na minha opinião... Vossa Excelência está corretíssima. Eu penso que o vereador Mães quer se manifestar no sentido de retirar o requerimento dele. A nossa manifestação. Tivemos aqui a orientação da Glória, que nos orientou de acordo. O artigo, Glória, por gentileza, só para deixar o público informado. Eu pedi para não suspender a sessão. Porque esse, no caso, o veto, se não fosse agora, ele voltaria na próxima sessão da mesma maneira. Então, tem 30 dias até artigo 33, parágrafo 4º. Então, está explicando nossa Então, lei gostaria de orgânica pedir municipal. novamente ao vereador Romildo que mantivesse o seu pedido de inclusão em pauta do veto. Até porque, presidente, que só está colocando em apresentação. Não tem votação, é só em apresentação. Eu tinha sugerido, presidente, que acatasse os outros pedidos em apresentação, 007, 008 e 009, não é isso, vereador? E como foi já acatado, e a sugestão é que suspendesse a sessão antes de acatar ou não a apresentação em plenário do 056. Sendo assim, fica mantido o pedido em apresentação para inclusão em pauta do veto ao projeto de lei 056/2014, de autoria do Poder Executivo.
Se Vossa Excelência quiser ainda, a gente pode suspender a sessão. É porque eu não vi, vereador, não há necessidade. Não. Vereador, não eu deixei todos se manifestarem para esperar a posição de cada um para a gente dar a posição final. A minha opinião Agradeço. Não existe mais essa necessidade. Então, até porque essa casa é soberana e na hora da decisão da matéria vai se decidir ou a favor ou contrário do veto. Vereador. Pela ordem, presidente. Eu até já manifesto aqui, em solidariedade ao amigo vereador Alexandre Munhães, que eu vou votar contrário ao pedido de inclusão do veto, porque a casa é soberana. Mas eu acho uma deselegância do Executivo para com o nobre colega. Então, já manifesto aqui, eu acho que ganharia uma semana de prazo em discussão interna antes de mandar para esta casa. Vereador, esse projeto nós tivemos a orientação, ele vai ser apresentado. Vai ser apresentado. Ele tem que ser apresentado. Mas então, esta casa é soberana para votar a inclusão em pauta. Sim, certo. Vamos discutir no primeiro turno, entendeu? É apenas apresentação em pauta. Estou discutindo por que isso agora? É só apresentação em pauta. Continue em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam a inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a inclusão, com voto contrário do vereador Lúcio. Então, os projetos em apresentação em plenário, projeto de lei 003, 007, 008, 009, o veto do projeto de lei 056, 2014, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei 004, 005, 006, 2015, os projetos de decreto 004, 2015, 005, 2015, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 062/2014, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, Fundec, do município de Aracruz. O autor do Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável com as emendas. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 075/2014. A emenda modificativa do artigo 4º, inserindo o parágrafo único com os incisos 4º. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001/2015. A emenda modificativa do caput do artigo 2º para corrigir a quantidade dos membros do Conselho Gestor do Fundo. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 002/2015. A emenda modificativa do caput do artigo 7º para corrigir o ano de implementação da lei após a sua sanção. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 062/2014. Projeto de lei que visa a criação do Fundo de Proteção e Defesa Civil no município de Aracruz para possibilitar a administração de verbas públicas em situações emergenciais. Senhora presidente, só para registrar, o presente projeto de lei, as duas emendas ora votadas e acolhidas foram de autoria deste vereador. Mas fica aqui só um registro de que esse projeto poderia ter sido melhor elaborado, até porque o que eu vou falar, nós não temos competência, né, serviço constitucional de apresentar emenda que traga dispêndio ao Executivo. Mas aqui no artigo 3º fala que tem finalidade de captar, controlar e aplicar recursos financeiros. Poderia esse projeto ter sido encaminhado a esta casa através de um percentual, né, como foi feito com o FAPA. O FAPA nós temos aqui aquele valor de R$15 mil mensalmente para poder fazer fácil o fundo. E aqui só fica mesmo as dotações orçamentárias. Então fica esse pedido de que na análise do orçamento nós possamos destinar dentro do fundo os valores necessários para que o CONDEC ele tenha condições de sobreviver. Então fica só esse pedido que nos próximos venha também os valores nominais para que a gente possa ter captar efetivamente esse recurso, porque dotação da pessoa jurídica ou física
pode ser que nem tenha conhecimento e ninguém venha aqui aplicar. Até porque não fala nem mesmo em isenção de imposto de renda ou contribuição afim. Enfim, fica aqui esse pedido que o Executivo, nos próximos projetos dessa natureza, possa encaminhar de uma forma melhor redigida e também dizer, né, claramente que ele pode destinar mensalmente os valores para fazer face às necessidades do fundo. Voto favorável, senhor presidente. Continue em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 062/2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas 075/2014, 001 e 002/2015. Projeto de lei número 001/2015, que dá nova redação ao presidente, artigo. Pela ordem. Antes da sessão, me reuni com o vereador Paulo Neres, líder do governo, e antes de analisar, discutir e votar esse projeto, eu solicitei, até fiz um pedido que pudéssemos adiar essa votação, discussão e votação por 5 dias. Qual é a preocupação, senhor vereador? É que nós já tivemos aqui inúmeros encontros com o IPASMA, e o IPASMA pediu que sempre que tivesse a questão de versar sobre a aposentadoria, que eles fossem ouvidos para a gente ter a noção do equilíbrio financeiro do Instituto. Então, eu solicito a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 115 do nosso regimento, o adiamento por 5 dias. E, desde já, convoco a senhora diretora, presidente do IPASMA, para comparecer nessa semana ainda, para prestar os esclarecimentos necessários à votação desse projeto, que ele altera o artigo 27 da lei anterior, qual seja, 3.751, de 2013, que disciplina a carreira de fiscal de renda, regulamenta o pagamento de gratificação de produtividade e também incorpora as aposentadorias. Então, há já um entendimento com o líder do governo, que eu tenho certeza que vai encaminhar o voto favorável para o pedido desse vereador de adiamento. Em discussão, o pedido do vereador de 5 dias, pedido de vista. Com convocação da diretora do IPASMA. Pela ordem, senhor presidente. A solicitação do vereador é regimental, então solicito meus pares que votem favorável à solicitação do vereador. Obrigado. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei 002, que institui a campanha do Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Autor, vereador Eliel da Silva Rodrigues. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 002/2015, o projeto de lei que visa acrescentar o termo por idade no artigo 27. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Votação em segundo turno. Projeto de lei 080/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bens imóveis públicos com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O autor do projeto é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável, com emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 001/2015. A emenda modifica o caput do artigo 2º para corrigir a redação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 002/2015. A emenda modificativa modifica o caput do artigo 3º para corrigir a redação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 003/2015. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 080/2014. O projeto de lei visa a cessão de uso do imóvel público situado na Avenida Venâncio Flores, pertencente ao município de Aracruz, à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Em votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei em segundo turno. Passamos à fase das comunicações. Com a palavra, vereador Fábio Neto.
Senhora presidente, senhores vereadores, na realidade eu queria fazer essa fala em outra fase, mas me inscrevi. E a minha preocupação é com relação a este informativo que o município de Aracruz está apresentando, com relação ao verão, parece-me, turismo como fonte geradora de emprego e renda. Qual é a minha preocupação, senhora presidente e senhores vereadores? É informação desencontrada ou equivocada. Aqui nessa matéria diz o seguinte: 5.000 empregos gerados no período do verão. Parece-me que isso aqui não é real. Então, qual a minha preocupação? Que fica trazendo as informações fictícias, e o município de Aracruz não é nenhum Eldorado, daqui a pouco nós estamos trazendo um problema social grave. As pessoas estão vindo para cá de uma forma galopante, porque estão vendo os empregos gerados. Então, que tenha o autor dessa matéria aqui, tem um pouco mais de responsabilidade de não colocar essas informações, até porque não geramos nenhum 5.000 empregos, até porque nós estamos num momento de recessão gravíssimo, dito pelos economistas em todo o país. Então, que a Secretaria, parece-me que foi de Turismo, tenha mais responsabilidade. Além do que, diz o seguinte na matéria: o número aproximado de 5 pessoas. Os dados mostram que algo em torno de 53 milhões de reais entraram no município através de turistas vindos de outras localidades. Parece-me também que há uma informação equivocada, que isso aqui não é realidade. Então, fica só essa preocupação minha na fase de comunicações, que ele tenha mais responsabilidade em editar as prestações de conta, e para que não tenhamos problemas sociais graves no nosso município. Nada mais havendo tratado, desculpa, entendi que só tinha um vereador. Com a palavra, o vereador Fábio Machado, por 5 minutos. Permissão, presidente, falar da bancada. Eu gostaria de parabenizar o Conselho Popular de Aracruz, na pessoa do senhor presidente, o senhor José Carlos Fanchiotti. Eu já dizia na sessão passada, ordinária, em relação ao orçamento cidadão, que nós sabemos que tem um parágrafo na lei que impede o executivo de alencar novas demandas de obras para o biênio, 2016-2017. E até o momento não foi dado ordem de serviço de nenhuma das obras do orçamento cidadão. E aí, agora, durante a semana, eu pelo menos cheguei a ouvir mais uma nota de repúdio do CONSPAR. O CONSPAR tem mostrado a cara, tem cobrado do Executivo essa questão das obras, até porque é a entidade que representa as associações de moradores e com certeza tem sofrido as cobranças também, de que mostre a cara, de que cobre, e aí parabenizar o CONSPAR, que não tem se calado diante da falta de investimento neste município, né? Acho que algumas pessoas também ouviram essa nota de repúdio. Então, parabenizar, né, o CONSPAR na pessoa do presidente, senhor José Carlos Fanchiotti. Obrigado, senhora presidenta. Com a palavra, o vereador ADI. Por presente. Eu só quero, relação a esse informativo aqui, que o vereador Fábio estava lendo aí, que nós temos uma lagoa na região de Jacupemba, que é a Lagoa da Aguiar, Lagoa da Morim, Lagoa de Baixo, que no verão mais de 2.000 pessoas frequentaram essas lagoas. E não tem uma foto aqui, nesse informativo, falando dessa lagoa. Eu acho que os secretários que fizeram esse informativo aqui só conhecem a região do litoral. Não conhece bem Jacupemba, Aracruz, na verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária.